E quais foram as minhas leituras de março? Pois é, já estamos no final de março, hoje é o último dia e eu sei também que já há bastante tempo que não faço nenhum vídeo, mas eu não tenho tido grande vontade de gravar, porque depois não é só o grafar, é o grafar e o editar, e eu tenho eu gravo com o telemóvel e este telemóvel agora tem alguns problemas, não o consigo editar diretamente, tenho que tentar converter o vídeo, é uma confusão e dá um bocadinho de trabalho. Eu ando preguiçosa, mas pronto. Também não tenho tido grandes ideias para vídeos. Eu hoje vou gravar à partida 2 ou 3 vídeos, mas também se tiverem ideias, deixem-me aqui em baixo. Mas hoje então, agora este vídeo, são as leituras do mês. Eu tenho aqui a minha cablecita, porque foram bastantes livros, foram 14 livros e mais 7 contos, mas vamos a isto. Portanto, eu li bastante este mês, foram 14 livros e mais 7 contos. Os contos eu não escrevi opinião no blog. Quanto aos outros livros, eu vou deixar o link cá em baixo, ou para o post do resumo do mês, onde depois têm os links, ou então logo os próprios links diretos da opinião. É provável também que quando sair este vídeo, que eu não sei quanto tempo vou demorar a editar, é provável que as últimas opiniões ainda não tenham saído todas. Se algum não tiver ainda a opinião escrita, digam-me aqui em baixo que eu depois deixo os links. Mas então, o que é que eu li este mês? Eu comecei o mês de março a ler o Viver Depois de Ti. Era um livro que eu tinha bastante curiosidade, pois eu já li alguns da autora e tinha gostado. E este era um livro muito falado. E também sei que estava para sair o filme. Eu até fiz confusão, eu pensei que o filme ia sair agora ou em março ou em abril e afinal acho que é só para o verão. E eu queria ler o livro antes de ver o filme. Eu não sabia nada da história. Eu não vou entrar em pormenores da história porque eu gostei de não saber nada e de ter sido surpreendida. Mas posso-vos dizer que a história tem 2 protagonistas, por assim dizer. A Louise e o Will. E o Will está tetraplégico porque teve um acidente. E então vamos vendo as dificuldades que ele tem em relação ao mundo e como é que uma pessoa tetraplégica vai encarando. Mas é um livro, eu gostei mesmo muito, bastante, eu adorei, eu dei-lhe 5 estrelas. Pela forma como a autora soube criar as relações, e não estou a falar só em relações amorosas, não, mas a forma como da amizade, a família, a própria forma como nós temos o poder de decidir aquilo que queremos e de queremos ter uma vida condigna ou dentro das nossas possibilidades. Eu adorei mesmo, foi 5 estrelas e foi sem dúvida o melhor livro do mês. Depois li o The Body in the Library, para o projeto que a Joca tem, um ano com a Agatha Christie. Eu ainda não tinha, foi a minha primeira participação neste projeto, porque os outros 2 livros que foram nos outros meses eu já os tinha lido, portanto eu vou apenas participar nos meses que eu não tenha lido ainda os livros. E este não é com o Poirot, é com a Miss Marple. Eu já tinha lido uns 2 ou 3 livros com a Miss Marple. Mas ela tem uma participação muito apagada, ela pouco entra, é claro que quando entra faz sempre comentários muito interessantes e muito pertinentes para a história e ela que desvenda todo o mistério, mas eu gosto mais do Poirot. Eu dei 3 estrelas ao livro, porque senti, não sei, não me cativou totalmente. Depois li um livro que me chegou através da parceria com a Livros de Ontem, Mensana. É um livro de contos, mais vocacionados para a parte de saúde mental, até porque as vendas deste livro revertem para a Fundação
Fundação São João de Deus, a respeito da saúde mental. E eu gostei bastante dos contos. Eu penso que são 8 contos, não estou em erro. E eu dei 4 estrelas. Gostei bastante. Eu adoro. Acho que a Livros de Ontem, em termos gráficos, fazem um trabalho excelente. Eu adoro a capa. Parece um cérebro. Não sei se conseguem ver. E dei 4 estrelas. Depois, outro livro que me chegou de parceria, desta vez porque eu achei a editora Simplesmente Poesia. Sim, a poesia é um género que eu não costumo ler tanto, mas a editora desafiou-me, entre aspas, a ler e foi uma leitura agradável. Eu dei 3 estrelas e de vez em quando gosto de ir variando. De seguida li um romance fofinho, também de parceria, desta vez com a Quinta Essência. Estou a falar de Estranhos ao Luar. Eu tinha muita curiosidade nesta altura porque tenho visto bastantes livros dela a saírem com alguma regularidade, mas ainda não tinha lido nenhum. E através da parceria li o meu primeiro livro da autora, Os Estranhos ao Luar. É uma história bastante fofinha, sim, é um romance. Sabemos até que ponto aquilo é previsível através do par, mas foi bastante agradável. Eu dei 4 estrelas e sem dúvida que quero ler mais da autora. Depois li um livro que estava já há bastante tempo nas minhas estantes, que acho que foi naquelas promoções de Leve 3, Pague 2, e estou a falar do Beijo das Sombras. Isto é, eu julgo que é chamada fantasia urbana. Eu gosto de fantasia, já tinha lido também dentro deste género os livros da série Fever, mas não gostei. E esta história eu achei mesmo uma estrela. Acho que se quiserem saber mais, lá está, vejam a opinião no blog que eu deixei ao fim. Depois li um livro que eu comprei recentemente, Julieta, e é basicamente a história, entre aspas, de alguém que é descendente do Romeu e Julieta. Vamos ter 2 paralelos, a história do presente e a história do passado. Eu gostei, eu dei-lhe 3 estrelas, mas não... Achei que havia lá partes demasiado chatas, assim, longas demais, e depois, quando naquela altura onde se calhar as coisas deviam ser mais pausadas e mais calmas para irmos acompanhando, acontece tudo assim muito rápido. E é um livro que se calhar daqui a algum tempo eu vou querer reler para ver se a minha opinião se mantém. Depois, Catedral do Mar. É um romance histórico e eu achei-o muito com ares aos Pilares da Terra, do Ken Follett. É um calhamaço, principalmente a edição do bolso, mas eu gostei bastante e eu dei 4 estrelas. Depois li um livro do Camilo Castelo Branco, O que Fazem Mulheres. Eu, o ano passado, já tinha lido 2 livros do autor e não me tinha gostado, mas este ano, com a edição da Guerra e Paz, houve muitas bloggers que leram o livro e gostaram, e eu fui ficando curiosa com as opiniões. Então resolvi ler o livro. Eu li-o em e-book através do projeto Adamastor. Eu gostei, eu dei-lhe 3 estrelas. Não achei... A escrita do Camilo é muito trabalhada, não é uma escrita fácil de ler, mas esta fui achando alguma piada ao tom mais crítico e mais irónico do autor, e talvez lhe volte a dar mais uma oportunidade, porque esta foi uma leitura, tendo em comparação os outros 2 livros que tinha lido e que tinha odiado. Temos um gato aqui a passar. Este até foi uma leitura que me agradou. 3 estrelas. Depois li um livro de Deborah Smith, que saiu, o último livro que saiu em Portugal, O Milagre. Eu já tinha lido os outros 3 livros editados, portanto foi com bastante expectativas que iniciei o livro. Mas a verdade é que me desiludiu. Eu dei-lhe 2 estrelas. Achei, não sei, que o romance aquilo não pegou muito.
Eu achei o livro mais lamechas em comparação com os outros. Muito drama, aquilo acontece. Drama-se a torto e a direito. E não sei, acho que se tivesse começado por este livro, muito provavelmente não sei se leria os restantes da autora. Mas pode ter sido um problema meu. Depois, mais um livro que fui buscar ao fundo das estantes. Um livro que eu tinha comprado em promoção na Bertrand. Eu julgo que isto custou, na altura, custou-me cerca de 13 euros, ou algo assim do género. De fantasia, A Linguagem das Pedras. E porquê é que eu comprei o livro? Além porque estava barato, dizia na capa, e um dia o Rei Arthur regressará. Eu gosto da lenda do Rei Arthur. Eu li a sinopse e também me interessou, mas quanto ao livro, nem por isso. Tem algumas partes interessantes, sim, não foi uma completa perda de tempo, mas achei que era um bocado chato demais. Eu dei-lhe 2 estrelas. Isto também é só depois de ter comprado e passado uns anos de ter comprado, é que fiquei a saber que este é o primeiro de uma trilogia e que eu saiba, os outros 2 não foram editados em Portugal. Portanto, provavelmente também não vou ler os outros. 2 estrelas. Depois, mais uma aquisição, mais uma leitura de uma aquisição recente. A Arte de Matar Dragões. Eu comprei este livro que estava em promoção. Eu fui a opinião da Célia, do estante de livros, e que deu uma boa classificação. E como estava barato, resolvi comprar. E não é um livro, pelo título as pessoas podem pensar que é um livro de fantasia, mas não é. A Arte de Matar Dragões é um quadro de um pintor italiano desconhecido, não se sabe quem foi o autor, e a ação passa-se no pós da Guerra Civil Espanhola. Eu achei interessante, a história vai tendo ali, quer a busca pelo quadro, quer uma história de amor e a sua obsessão do personagem principal. E eu dei 3 estrelas e meia. Depois li um clássico, O Fantasma da Ópera. Eu o ano passado tinha visto o filme e já tinha o livro, tinha alguma curiosidade em ler, mas quis adiar um pouco para ver se me esqueci, se não me recordava tanto do filme. E deve ser que o livro está bastante melhor, tem mais coisas, mais informação, tem um lado também mais negro. Não é uma história de amor, acaba por ser mais uma história de obsessão, em termos do fantasma para a cantora. E é uma história mais negra mesmo, tem cenas mais cruéis, não temos assim sangue com fartura, nem nada disso, mas o temperamento, a personalidade do fantasma não é fácil. Não é fácil. E eu quando estava a ler o livro, não sei porque aquele clima, aquele ambiente, eu recordei-me algumas vezes, fez-me recordar o Monte dos Vendavais com aquele ar mais sombrio. Mas eu gostei bastante e dei 4 estrelas. Por último, a minha última leitura, e ainda eu espero terminar hoje, faltam-me cerca de 70 páginas, 60, 70 páginas. Estou a falar de Os Amores Proibidos de Suas Majestades, com o apoio da Esfera dos Livros, e estou a gostar bastante mesmo. É muito interessante. Está dividido cada capítulo a um determinado rei ou uma determinada rainha e os seus amantes, e temos, deixem-me cá, são 39. Termina com o Príncipe Carlos de Inglaterra e Camila, é o último capítulo, mas temos aqui desde Cleópatra, temos o Rei Salomão, temos, claro, a Ana Bolena, a Madame Pompadour. Estou a adorar. Quanto a contos, eu li 5 contos. Eu vou deixar o site cá em baixo, é um site que eu penso que está relacionado com a editora Livros de Ontem. Eu li 7 contos, nunca mais. A Felicidade por um Fio, A Crónica de Afonso, O Peso da Culpa, Encontrei-te, Sarna de Sílvia e Ana Mar. Eu não atribuí classificações, eu não fiz opiniões, porque são contos relativamente curtos. Mas eu gostei bastante e o site tem mais contos, mas que eu ainda não tive a oportunidade de ler. E pronto, foram estas as minhas leituras. O melhor livro para mim do mês foi o Viver Depois de Ti.
E o pior foi o beijo das sombras. Eu vou-me despedir porque este vídeo está a ficar enorme. Portanto, um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!